Mas esse negócio de ser interessante, interessado, é uma coisa muito importante para vocês saberem. Porque quando você fica interessante demais, você é alvo de golpes, você pode cair em qualquer situação. Aí você fala, nossa, mas chamar atenção é ruim? É ruim porque você deixa muito claro aquilo que você quer, parece que a outra pessoa vai perceber. É como se ela pegasse os seus quadros de imagem e sabe exatamente o que você quer ouvir. E baseado nessa informação que vocês vão ter hoje, vocês vão ver que a pessoa parece que foi uma mágica. A pessoa fala exatamente o que você quer ouvir. E por ironia do destino, aquilo que a pessoa falou vai de encontro com aquilo que você quer. Mas não é o que vai acontecer. Então, de repente, você cai numa situação, numa armadilha e depois você começa a pensar. Mas estava indo tudo tão certo, eu não sei como isso aconteceu. Por que que eu atraí isso? Não é possível. Aí o seu sonho vira um pesadelo, né? Porque você se vê numa situação, numa saia justa que você não tem, nem você tem até vergonha de contar para alguém que aquilo que aconteceu com você foi um golpe. Aí você fica assim, eu preciso saber o que aconteceu. Mas em vez de buscar as fontes corretas para descobrir o que é que você fez de errado e por que que aquilo aconteceu, a pessoa deixa para lá como se aquilo fosse uma fatalidade do destino, quando na realidade não é uma fatalidade. É uma falha de observação e de percepção das coisas que realmente existem. Porque dá para perceber quando as coisas estão indo de mal a pior. Mas a pessoa acredita que aquilo aconteceu e não foi melhor. Tem gente que fala assim, ai, Deus, foi um livramento, Deus que preparou. Não, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem a ver com você e com você mesmo. Então, vale a pena, Luciana, vai dar uma pincelada nesse assunto, porque ele é um assunto muito, assim, não é uma coisinha simples, é uma coisa que requer um estudo mais detalhado. Mas com essa informação, você já pode se livrar de muitas encrencas, né, Luciana? Exatamente. Eu vou falar uma história de uma pessoa que eu conheci de 18 anos. Mas você já pensa em alguma pessoa que você atendeu que tem esse problema do interessante? Olha, você já deve ter tido a experiência de ter uma amiga ou uma irmã conhecida, se você mesma não caiu no golpe, ou você mesma. Mas eu conheci uma garotinha de 18 anos. E ela é muito bacaninha. Mas ela estava com problema do interessante. Ou seja, um cara falou pra ela, oi linda. Foi tudo pra ela se iludir. Aí ela foi meio que se envolvendo com um cara, só por causa do oi linda, né? Nossa, linda eu. Fora que ele tinha todo o cavalheirismo. Ela, 18, foi se envolvendo com um cara, esqueceu de ver a idade, esqueceu de ver o passado. Imagina, uma menininha de 18 e não tinha muita informação. Até que ela se enrolou com esse cara. Quando ela foi ver, ele tinha 48 anos. O problema não é nem tanto a idade, eu não tô nem focando muito nisso. Só que ela tinha um sonho de uma pessoa com uma idade X, com um comportamento X. Quando ela viu, ela estava meio que envolvida, meio arrependida. E falou, mas ele não beija bem, mas não sei o quê. Falei, mas o que fez você ficar com ele? Por que você não perguntou? Por que você não conversou? Mas é porque, sei lá, ele me deu, deixou eu passar na frente para eu atravessar a rua na hora que a gente estava indo na padaria. Imagina. Então ela estava tão focada nela, o quanto ela era interessante, que ela não estava interessada em saber com quem ela estava lidando. Se envolveu, se arrependeu, ficou em dúvida, causou todo um transtorno aí, que eu não vou falar em muitos detalhes, mas isso aconteceu. Entre outras amiguinhas que eu tive que caiu nessa coisa do interessado interessante. Então eu vou falar uma coisa pra você. Isso de interessado interessante tem a ver com ser um ser espiritual e tem a ver com ser um objeto. Por definição, um ser espiritual é o que? É você. É a pessoa que percebe, a pessoa que olha. Quando você puxa uma informação da sua mente e você vê a imagem dessa informação, mesmo que você esteja com os olhos fechados, quem olha essa imagem é você. Quando você chega aqui na Dianética e fala, não sei, minha comunicação não tá legal, eu preciso mudar isso, quem percebe que quer mudar é você. Então esse você, ou seja, o eu, você,
Isso é o ser espiritual. A gente aqui em Scientology chama isso de tetano, que significa a própria pessoa, não é o corpo, é o ser material que pensa, decide. Então você vê mais sobre o tetano no livro Fundamentos do Pensamento de Scientology, que fala sobre o que é o tetano. Mas o tetano basicamente é você, é o espírito. Por aí chama de espírito, aqui a gente chama tetano e pronto, certo? Então, quando você é mais você... Vou te dar uma definição aqui. O que é quando você é interessante, interessado, tem a ver quando você é mais você ou quando você não é tão você. Então, eu vou dar a definição que está aqui no dicionário técnico de Genetic Scientology. E aqui diz o seguinte: interessado, interessante. Um tetão, um espírito, você, eu, não estamos falando do corpo, tá? Um tetão está interessado. Ele está interessado, a atenção dele está para fora, olhando, percebendo, observando. E um objeto é interessante. Você olha uma vitrine, uma roupa, qualquer coisa que é um objeto, qualquer coisa que não é pensante, isso é interessante. De repente, é até uma palavra, um livro, uma coisa mais objeto, é interessante. Mas o tetão é sempre interessado. Então, o ser espiritual está interessado e um objeto é interessante. Um ser, né, um ser espiritual, o tetão, não é interessante. Ele está interessado. E quando uma pessoa se torna profundamente interessante, tem muitos problemas. Ficou claro por que uma pessoa muito interessante tem muitos problemas? Imagina que você está num palco e toda a iluminação vem para você. Às vezes fica até difícil de você ver, porque muita luz em você ofusca, então você não enxerga mais. Então tem problema, algo que você está oferecendo ser interessante? Não, o objeto é sempre interessante. Se você tem um produto, torne o seu produto interessante. Se você tem algo, torne as coisas interessantes. Mas quando você é muito interessante, não porque eu, ao ponto que te cega, você pode entrar em grandes problemas aí. Então eu já vou mostrar um pouco sobre o que isso tem a ver com o seu nível emocional. Mas antes, talvez, a Diva tenha uma história de alguém que foi tão interessante, que você também deve ter conhecido alguém tão interessante que se meteu em problemas por isso. Com isso, não estou dizendo que você não deva se valorizar, mas você pode perceber esse valor porque você percebe o seu valor. Não porque você precisa de um elogio externo para mostrar quão importante você é e você ficar cego ou cega, entrar num amor errado, entrar numa empresa errada, entrar numa sociedade errada porque você não percebeu. Então é muito importante você estar interessado, observando. O seu produto pode ser muito bem interessante, porque o objeto é interessante. O ser não deveria, certo? Deixa eu ver aqui. Tu chegou, Zé Vieira. Que bom. Deixa eu dar um oi aqui pro povo. Quem mais tá por aqui? Não consigo mover a tela. Bom, vou passar pra Diva. A Duda. Ademir. Nizeuda, boa noite. Boa noite, Jerusa. Boa noite. Amandinha, Julio, Dani, boa noite, Dani. Fazael, boa noite. Jandiro, não seria uma questão de projeção? Pode ser. Realmente pode ser. Ilza, boa noite. Claudete. Rodrigo, que bom que você tá bem, Rodrigo. Francisco. Boa noite, galera. Boa noite, gente. Deixa eu passar aqui para Diva. Sim, pode ser uma projeção. Mas é muito importante ter um cuidado com essa coisa de interessado e interessante. E principalmente, assim, eu vejo, pelo menos pelo que eu atendo, pelas pessoas que eu falo, as mulheres caem muito nisso às vezes, porque basta um oi linda, acabou. Já está aí entrando em grandes problemas. Bom, Matheus, boa noite. Boa noite, gente. Deixa eu passar aqui para Diva. Bom, então, olha como aconteceu uma situação muito engraçada aqui no fim, acho que vocês vão dar até risada, porque isso acontece e é comum acontecer. Tinha um rapaz, ele tinha uma moto muito bonita. E ele também se achava o cara. Então era tudo para ele. A minha moto era mais bonita, eu sou o cara mais lindo do mundo, ele era o bam. Aí ele foi numa balada e chegou lá, pôs a moto, tudo. Aí sempre as meninas vinham, porque a moto dele era bonita, pegava carona com ele, e ele era o bam. Até que um dia ele parou, numa balada, e um cara chegou e falou assim: nossa, que moto bonita, você não quer vender? Não, porque essa minha moto é uma moto que é uma relíquia, que não sei o quê. Se for para mim vender, vai ser por um preço, assim, muito alto. E é difícil alguém pagar o valor que ela vale, porque essa moto, eu consigo tudo. Até mulher, olha, daqui a pouco você vai ver quanta menina quer ficar na minha moto. Aí tudo bem.
trocaram o celular lá, no celular. E um belo dia o cara entrou em contato com ele. Falou, ó, quanto você quer de sua moto? Ele falou, ó, eu quero um X. Ele falou assim, pois eu pago, eu vou levar em dinheiro. Marcaram um encontro no lugar, ele nem imaginou nada. Ele só estava no mundo dele, eu vou vender minha moto, com essa moto eu vou comprar isso, comprar aquilo. Aí chegou lá, o cara falou assim, eu tô com o dinheiro aqui na minha bolsa aqui, mas eu só vou pagar para você, eu vou dar uma volta na sua moto. Ah, na hora, ele deu a chave da moto, o cara deu uma volta e ele falou, pode ficar com a minha bolsa. Aí o cara se mandou. Aí ele falou, pô, mas esse cara tá demorando a voltar com a minha moto. Quando ele foi ver, o cara era um ladrão. Aí quando ele foi abrir a bolsa do cara, era só jornal que tinha lá dentro. Ele ficou muito louco. Eu lembro quando ele veio aqui, ele falou, pô, Dico, você vê, eu confiei no cara, deixei o cara andar na minha moto e ele me apronta essa. Quer dizer, ele era tão interessante, porque ele era tudo aquilo lá, ele não percebeu o outro. Aí o outro veio com o quê? Com a proposta muito boa para a compra da moto e ele acabou sendo vítima de um cara que roubou a moto dele. E ele falou, não tenho nem como ir numa delegacia de polícia fazer uma ocorrência, porque o cara simplesmente pegou a minha moto, a chave da minha mão, não tinha o que fazer. Aí ele falou, nossa, eu entrei numa fria. Mas o porquê que aconteceu isso? Ele estava tão voltado para ele que ele não viu o outro. E ele não percebeu que, normalmente, você nunca viu uma pessoa, como é que você vai marcar um encontro com uma mala de dinheiro? Isso daí não. Mas ele falou, olha, eu confiei no outro, mas não é isso. Na realidade, não era assim. Ele estava mais pensando nele, no dinheiro que ele ia ganhar, no negócio da China que ele ia conseguir, e passou por isso. E é uma situação que às vezes acontece em homem que se encanta com uma mulher que é toda simpática, quando casa com ela, vê que ela, em vez de ser uma, como fala, uma pessoa encantadora, quando vai viver o dia a dia, fala, nossa, que mulher insuportável, onde eu estava com a cabeça? Mas por quê? Às vezes a pessoa vê no outro aquilo que é dele, ele acha que é aquela pessoa encantadora que vai complementar, porque não existe esse negócio de um completar o outro, você tem que estar inteiro e o outro inteiro, e ser interessante faz você ficar cego, e uma pessoa cega não vê nada, né? Exato, a pessoa cega pode tomar decisões que causam grandes prejuízos, como ia dar um fora no cara, então assim... Porque botão do interessante, tá muito interessante. E repito, não estou dizendo que você não deva se valorizar. Deve. Se você é o melhor em algo, seja assim. Mas você está numa condição de estar interessado ou interessada, te coloca mais pra fora e faz você perceber melhor. O interessante pode cair em golpes. E o interessante, às vezes, não é que a pessoa é mal, nossa, começou... Às vezes é pro lado até negativo. Quando você precisa de um elogio, você necessita de elogio. Você necessita de aprovação, você necessita de compaixão, com certeza você está mais interessante do que interessado. Se você quer estar em bom estado, a pessoa em bom estado ela é mais interessada do que interessante. Deixa eu dar um oi para Marcinha. Oi, Marcinha, seja bem-vinda. Lourdes Reinaldo, Maria do Carmo, sejam todos bem-vindos. Ótima noite para vocês. Estava falando aqui a primeira parte de interessado versus interessante. E é melhor você ser interessado do que interessante. Para complementar isso, eu vou ler aqui uma página desse livro, Ciência da Sobrevivência, do L. Ron Hubbard, página 115. O que ele fala sobre isso? A escala de tom, falando da realidade, né? Da percepção aí do universo, das coisas que existem. Então, a escala de tom nessa área da realidade... relativamente à extroversão, que é olhar para fora, e introversão, que é olhar para dentro. A escala de tom, o que é? Os níveis emocionais. Tá vendo aqui, ó? Só que essa escala é uma escala abreviada, para você saber que as pessoas passam por esses níveis aqui. Às vezes pode ser que a pessoa está em pesar, tristeza por ter perdido alguém, medo, não pode sair na rua, pode ser que ela seja assaltada, a pessoa tenha essa sensação de medo com tudo, ou tá aborrecida com as coisas, ou é mais conservadora, ou ela tá aí num tom aí de serenidade, enfim, ela varia. Tem outros que não estão ali, para ver completamente também tem aqui no Ciência de Sobrevivência, a carta completa da escala de tom. E aqui na página 115, deixa eu pôr aqui na página de novo, que eu perdi a página, diz o seguinte sobre isso, de extroversão e introversão. A escala de tom de realidade relativamente à extroversão, ou seja, olhar para fora, e introversão, olhar para dentro, seria, à primeira vista, aqui por volta do tom 4, que seria entusiasmo,
O mundo interior era suficientemente confortável para que o pensamento e a percepção da pessoa se dirigissem principalmente para o mundo exterior. Ou seja, você está tão bem com você que você não precisa ficar olhando para dentro. Por que uma pessoa cai num golpe? Porque ela quer levar vantagem ou porque ela viu que de alguma maneira vai resolver um problema. Por exemplo, eu já vi pessoas que tinham questão de audiência, alguma coisa para resolver, e a pessoa estava tão preocupada com aquilo, que veio o cara, falou que ela tinha que falar, ela estava tão assim, com a atenção no problema, tão introvertida, que ela não percebeu que era um golpe. E tem entre outros tipos de golpe que as pessoas caem porque elas estão mais interessantes do que interessadas. E quando ela está interessante, ela está muito pra dentro, muito ela, o problema dela. Tipo, só eu tenho problema, entende? Eu não sou nem capaz de ouvir. Você vem falar pra mim, eu fiquei doente, eu também fiquei. Eu fiquei triste, eu também fiquei. Não sei se você já viu, às vezes, pessoas assim, que você vai falar, não, porque eu. Mas eu comprei, eu também já comprei. Também eu fiz, mas eu também já fiz. Então tem gente que tá tão interessante que ela não consegue olhar pra fora. Então ele fala que a escala de tom de realidade relativamente à extroversão. Introversão seria, à primeira vista, que por volta do tom 4.0, que é entusiasmo, quando a pessoa está mais aí para cima, o emocional está mais entusiasmado. O mundo interior era suficientemente confortável para que o pensamento e a percepção do indivíduo se dirigissem principalmente para o mundo exterior. E a sua ideia, teria a ver com o tempo presente e o futuro, ou seja, se você está mais interessado, você percebe melhor o tempo presente e o futuro. Você pode perceber consequências, você pode perceber com quem está lidando, você pode perceber o melhor sócio, a melhor pessoa para você namorar, para você ficar, quem é o seu colaborador quando você vai fazer uma entrevista. Então isso é utilizado em várias áreas da vida. Não se limita só a relacionamento, mas qualquer tipo de relacionamento, não só afetivo. E se você está muito interessante, muito introvertido, muito no seu mundo, você está em risco. E nós compreendemos que isso é um problema. Não é que a pessoa é má, não acordou, eu sou interessante. A pessoa às vezes nem percebe. A pessoa precisa resolver coisas relacionadamente, às vezes uma carência, uma perda do passado. Às vezes até dívida, a pessoa está tão endividada que quando ela vê alguém falar, você ganhou isso, ela vai correndo, ela nem percebe que ela está entrando num problema. Ou alguém fala, nossa, porque você é isso, você é aquilo, você se empolga quando você vê, você se meteu em problemas. Então isso de você estar muito interessante, de você estar muito introvertido é um problema, porque vai te causar perda, vai causar não só perda financeira, mas perda de tempo, às vezes decepção. E isso acontece por quê? Porque você não parou e olhou. Então é muito importante você estar tão bem com você, por isso existe a genética, por isso a gente fala da mente, por isso a gente elimina as cargas, para que você fique mais extrovertido, resolva as coisas de tempo presente e do futuro, certo? Respondi aí a primeira parte do que eu falei de interessado e interessante. Deixa eu ver aqui quem mais. Dudinha, boa noite, Duda. Quem mais tá por aqui? Bom, gente, boa noite. Gente, Vanice, boa noite. Aí aqui o Zé Vieira fala, escala de tom, conheçam, pois ajuda muito a identificar as pessoas que podem ou não ficar ao seu lado. Fato. É muito importante, você economiza bastante tempo e dinheiro quando você conhece a escala de tom. Isso é fato mesmo, viu, José? Bom, boa noite, Francisco. Deixa eu passar a palavra aqui para a Diva Rosino. Complementa aí, Diva. Então, pessoal, acontece o seguinte, uma pessoa quando conhece a outra, ela não vai mostrar... Ela vai estar interessada, mas ela está interessada naquilo que o outro quer ouvir. Aí quando o outro escuta, cai naquela situação, depois de um certo tempo a pessoa se desgasta do relacionamento e acaba. Aí ela fala, nossa, quando eu conheci ele, porque eu atendo muitas pessoas e isso ocorre. Fala, nossa, quando eu conheci ele se interessou por mim, eu estava triste, eu estava desanimada, ele me deu todo o apoio. Aí depois que eu melhorei, agora ele não me quer mais. Quer dizer, o que a pessoa queria? É fácil pegar uma pessoa que está derrubada, que nem quando você vê a escala de tom, você vê uma pessoa triste, em pesar lá embaixo, é fácil você chegar naquela pessoa e falar, nossa, se interessar por ela. O problema é que aquela pessoa não vai manter aquilo. Ali é uma fachada. A pessoa só consegue pegar pessoas de um tom mais baixo. Só que quando a pessoa melhora, porque às vezes as pessoas estão passando por uma situação, é uma questão de momento, só que o outro não percebe que aquela pessoa só usou aquele momento, observou como você estava, porque aquela pessoa estava extrovertida, estava interessada, mas não é que a pessoa estava interessada porque ela estava em bom estado.
é uma pessoa que está interessada, mas ela está interessada em usufruir daquilo que ela pode. Aí ela descobre que você é uma pessoa bem de vida, aí a pessoa se envolve, só que não sustenta isso. Então, é muito importante você estar interessado, se manter extrovertida. Por quê? Porque na vida você vai encontrar pessoas do bem e do mal. E como é que você vai perceber? Como do nada uma pessoa te para e começa a se preocupar com você e você achando que aquela pessoa quer o seu bem. Lógico, existem pessoas boas? Existem. Mas antes de você saber se aquela pessoa está agindo de forma correta ou não, você tem que observar o tom e ver se realmente está interessada. Porque quando uma pessoa está interessada no outro, ela está mais se importando com o que você está sentindo melhorar do que com ela mesma. Só que quando a pessoa é interessada, mas porque ela é interessante, ela quer tudo para ela, aquilo não vai, como diz, não vai prestar. A pessoa em pouco tempo se revela e começa a falar, mas você não liga para mim, aí você não gosta de mim. É como se a pessoa vira uma vítima da situação. E ficar num relacionamento onde uma pessoa é muito interessante é cansativo, porque o tempo todo você tem que estar elogiando aquela pessoa, levantando aquela pessoa. E, pô, a pessoa cai, você vai lá, levanta, daqui a pouco a pessoa cai. Então, é difícil. Então, antes de você se envolver em relacionamento, em emprego, qualquer coisa que você vê que você corre risco, observa o tom emocional das pessoas, observa se ela é mais interessante do que interessada. E baseado nessa informação, você pode começar a observar as pessoas de uma maneira mais analítica, usando a mente, que você pode observar quem é quem. Não ficar à mercê de situação que depois vai ser uma decepção, você vai sair perdendo, perde tempo, perde muitas coisas, perde a confiança, porque é tudo por falta de observação. Então, estar interessado é uma questão de você estar olhando para fora. E como a pessoa está interessante, ela está olhando para dentro. Mas o olhar para dentro não é uma coisa boa. A pessoa só quer atenção para ela. Então, qualquer coisa que tem uma pessoa que é interessada e interessante, um dos dois vai sair perdendo, né? Exatamente. Porque é cansativo, é insuportável, é muito desgaste para manter um relacionamento. Aí na hora que você cansa, você solta aquela pessoa que é interessante, porque não tem o que você faz, aí a pessoa fala, puxa, mas... Só que a pessoa, se ela não tem o conhecimento, ela vai buscar uma pessoa que está frágil e vai cair e vai passar pela mesma situação. Então vira um bumerangue, ela cai e levanta, cai e levanta. Até quando? Até quando você descobrir que essa informação vai fazer uma diferença na sua vida. E quando você muda, a sua vida muda. Né? Exatamente. Deixa eu falar um oi aqui para Letícia. Não, Lécia, Iago, boa noite. Adenilson, boas noites. Como estão vocês? Irina, boa noite. Irina não, Lina. Aí tá, pode fazer pergunta? Pode fazer pergunta, lógico. Pergunta aí, estamos aqui para isso. Pode interagir, gente. Se tiver alguma pergunta sobre o assunto, não tem problema. Até o Jandiro tinha falado, mas isso não é uma projeção? Sim. Com certeza pode ser uma projeção. Mas tem uma coisa que eu quero responder para quem aí já viu ou não viu as lives anteriores. Bom, evitamos interessantes. Na verdade, não é questão de evitar, é questão de perceber. Quando a pessoa é muito interessante, imagina, você conquistou a mulher com um elogio, agora você vai ter que elogiar a vida toda, porque ela talvez não tenha outros princípios. E eu não estou dizendo que ela é má ou que ele é má por causa disso. Quer dizer que a pessoa tem problemas pessoais que ela não resolveu, acaba sendo mais interessante que interessado. Isso pode, como a Diva falou, né, sugar quem está ali perto, imagina toda hora, você é lindo, você é maravilhoso, você é lindo, você é maravilhoso, você é lindo. Se você não fizer, a pessoa não se move. É um problema, só que é um problema que a pessoa tem que resolver. Até sobre isso que eu quero falar um pouco. Quando a gente fala essas coisas na Dianética, nem é com a intenção de julgar, nossa, fulano é interessante, interessado, mas é para você se proteger e, de repente, até ajudar a pessoa. Porque, às vezes, a pessoa tem um problema sobre isso e nem se deu conta, já que ela tá tão interessante. Deixa eu ver aqui, boa noite. Para ficar bem de grana fazendo Dianética. Se dá para ficar, se você se torna uma pessoa capaz, usa suas habilidades. Por exemplo, imagina que você não precisa apresentar um trabalho, um projeto no seu trabalho e você tem essa dificuldade.
Se você perde oportunidades, se você não sabe lidar com questões que a vida coloca para resolver com facilidade, obviamente você pode ter prejuízos financeiros ou até mesmo prejuízo emocional, que pode atrapalhar as suas finanças. Então, sim, dá para você ser uma pessoa melhor e ser bom no que você faz, no seu profissional ou na sua casa. Quem mais aqui? Rodrigo, quando percebemos que estamos sendo vítima de um golpe por uma pessoa interessada. Bom, se você percebe... Porque, assim, se você tá muito interessante, vai ser difícil você perceber que é vítima de um golpe. Já começa daí. Você vai ficar por fora de tempo presente. Você não vai perceber. Então, esse é o problema. Então, é mais fácil eu falar pra você o que causa esse problema pra vocês prevenir nas próximas. Porque se você é interessante, não tem dica que eu possa te dar. A única que eu posso dizer é, fique em tempo presente e observe. Isso serve para qualquer coisa, qualquer situação. Mas se você tá tão pra dentro que tem dificuldade de ver isso, eu quero até ler uma coisa para responder, complementar essa sua pergunta, para a resposta dessa pergunta. Deixa eu ver aqui, Tito, boa noite. Boa noite, gente. Ok. A dianética pode ser feita com Êmetro? Pode, sim. Existe uma audição bem avançada disso, mas aí, você está perguntando algo mais técnico, sugiro que você entre em contato pelo 11 20 94 42 14 para a gente não fugir muito do assunto aqui que o pessoal está buscando. Mas sim, dá para fazer, tem um nível mais avançado disso. Aí aqui, ok. Quando a pessoa fica muito focada em si mesma, mas se sentindo negativo. Bom, existe uma live que eu falei, vou te responder agora e responder com o que está escrito aqui, ó. Muitos de vocês já ouviram falar de mente analítica e mente reativa? Pois é, deixa eu ver aqui que a Jerusa fala. Lu, normalmente caímos em golpe em quem confiamos. Na verdade, existe algo que está mais interessante para você do que observar o que a pessoa está falando. Por isso o golpe. Aqui tá. Pode ser feita sem também. Pode ser feita sem o Êmetro, tá? Respondendo a outra. Agora, voltando para complementar uma pergunta aí. Mente reativa é aquela parte da mente onde você faz coisas que você não devia fazer. É a mente que vai te levar para o erro, é a mente que vai fazer você dizer coisas que você não queria. E é a mente reativa, que é a mente que faz você reagir sem pensar. Nela só tem gravado perdas, dores físicas e dores emocionais. Essa é a mente reativa. Às vezes a pessoa está muito nessa mente reativa. Então acaba que ela se sente mais negativa, como ele tinha mencionado. Às vezes a pessoa se sente pra baixo, se sente a pior pessoa, não se acha bonita ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque tá muito aí preso na mente reativa. Algumas pessoas podem ter ideia do que é, muitas não têm ideia do que é. Simplesmente se sente mal e não sabe nem de onde vem. As fobias, ansiedade, depressão, pensamento negativo, tudo isso vem da mente reativa. Ou seja, você tem reações, você não tem análise, você reage. Porque aí tem dores e comandos. E é sobre isso que eu quero falar aqui agora para complementar esse assunto. Na página 118 do livro, que eu tô vendo aqui, o Ciência da Sobrevivência, ele fala o seguinte, né? Que uma preocupação que o auditor, que é o terapeuta da dianética, uma preocupação principal que ele tem é manter o caso da pessoa numa condição tão boa que ele possa fluir na linha do tempo. O que é a linha do tempo? É a linha da sua experiência. O que você comeu ontem? O que você fez quando você tinha 25 anos relacionado, sei lá, quando você foi na última festa? Quando você tinha 25 anos, o que você fez? Fala uma coisa que você fez quando você tinha essa idade. Como foi sua infância? Então, a linha do tempo é isso, tipo, é as coisas que você viveu. E o auditor tem uma preocupação, né? Quando isso não está fluindo muito bem. Por quê? E eu já vou mostrar o que isso tem a ver com a conversa. Aí ele fala... Várias coisas podem acontecer à pessoa em relação à linha do tempo. A mais perturbadora desta é quando um agrupador... O que é um agrupador? Agrupador, aqui está escrito nessa mesma página, 118, é uma frase que está num engrama, que está num momento aí de experiência negativa, um momento que de repente você... teve um acidente, estava numa cirurgia, sua mãe estava grávida de você e bateu a barriga. Então, tem uma frase aí que diz assim, exemplo, tá? Junta isso tudo. Isso é um agrupador, você juntando várias coisas em uma só. Só que no momento de dor, você escuta essa frase. Outra, acontece tudo ao mesmo tempo. E essa é uma frase também que pode estar contida aí na sua mente de momento de dor e que tem a ver com agrupar coisas.
Está tudo contra mim. Imagina sua mãe numa discussão com alguém, com o pai, e aí ele briga, empurra ela, você tá lá dentro, tá gravando tudo isso, e ela fala, está tudo contra mim. Então esse é um agrupador. Quando existe esse tipo de frase, a linha do tempo pode parar. Por esse motivo que às vezes a pessoa quer fazer dianética ou quer ficar vendo live e às vezes fala, não, só de ver as lives eu tô indo bem. Bacana, tem muita gente que vai bem só de ver live, só de ler livro. Mas tem certos tipos de frase que vão ser encontradas aí na sua mente que só um auditor, ou seja, um terapeuta de dianética pode acessar. Por quê? Porque às vezes a linha do tempo da pessoa tá presa. Tem gente que fala pra mim, eu não lembro nem o que eu comi ontem. E realmente isso é um problema e é um programa que a pessoa tem pra não lembrar. Ela não flui na linha do tempo, entende? Então, quando uma pessoa tem uma mente reativa muito carregada e tem agrupadores, ela tem dificuldade de lembrar o que é que está causando esse mal nela. E uma pessoa que às vezes está muito interessante, ela tem coisas assim. Ela nem lembra como foi tratada na infância. Às vezes as pessoas xingam, sou magrela, sou isso, sou aquilo. Fora os tapas que levou, fora os tombos que levou. São tantas gravações que a pessoa sozinha não tem facilidade de acessar isso. Por esse motivo existe uma técnica. Então, isso daqui tem um embasamento científico. Quem lê o livro sabe como ele chegou nessa conclusão, como funciona. E quem experimentou dianética também sabe. Quem está no nosso WhatsApp, a gente manda a história de sucesso direto para ver um depoimento. A gente manda bem assim pessoal para a pessoa realmente ver. Porque funciona, mas precisa de um especialista em dianética para que você possa acessar certas coisas do seu passado, para tirar as cargas e você... ficar bem com você e olhar mais pra fora. Porque é natural que uma pessoa que seja mais carregada, mais reativa, mais preocupada, mais sobrecarregada, fique mais interessante no sentido de olha o meu problema, olha o que acontece comigo, olha como que tá. E é nesse ponto que a pessoa pode cair em golpes. Então é muito importante que você esteja em tempo presente, que você aí perceba, tire as suas conclusões, mas eu também compreendo que às vezes a pessoa tá tão mal com ela mesma que às vezes ela pode não perceber. Então, nos livros você encontra aí uma forma de você saber lidar com essas coisas, de você compreender melhor essas coisas e até com o auditor de dianética você aprender aí a caminhar, entre aspas, pela linha do tempo, para você voltar num passado que mostra onde começou o seu problema e você se libertar disso para todo sempre e ter energia e vida aí para o futuro, certo? Deixa eu falar aqui um oi para Dona Irene, para o Tiago, Michel. Aí tem aqui FLP. Pode ser feito diâmetro, já tinha respondido? Pode sim. Então é isso, deixa eu passar um pouco aqui a palavra para a Diva, daqui a pouco eu retomo o assunto, certo? Se o assunto te interessa, se você quer sugerir lives, se você tem dúvidas que são um pouco diferentes, igual o rapaz, que tem uma dúvida um pouco mais técnica e mais avançada, o nosso WhatsApp é o 11 20 94 42 14, tá bom? Você pode falar comigo, sou a Luciana, da unidade Tatuapé, Dianética, certo? São Paulo. Deixa eu passar aqui. Então, pessoal, falando de linha do tempo, é o seguinte, todo mundo tem uma vida e nessa vida acontecem coisas boas e coisas ruins. Só que tem coisas que a gente não sabe lidar e tem coisa que a gente lida bem. Só que quando você começa a ter um problema, que esse problema começa a se repetir, então tá na hora de você procurar a dianética. Por que que tem que procurar a dianética? Porque a dianética tem uma terapia que faz você fazer as pazes com o seu passado. Porque aquele problema, ele não vai sair como um passe de mágica. Não é de um dia para o outro que as coisas se resolvem. Então, existem coisas que estão lá atrás, lá na sua infância, ou quando sua mãe estava grávida, que aquilo marcou sua vida. E não adianta falar só a história para uma pessoa que não conhece a dianética, a pessoa fala, no fim vai dar tudo certo. Isso conforme vai passando o tempo, você esquece. Nada que está na mente reativa de uma pessoa é esquecida. É uma mente que o tempo todo ela está te mostrando coisas que aquilo vai mexer com você. Então, às vezes, a pessoa vem aqui tão arrasada, com um probleminha aqui. Ela fala, nossa, eu estava indo tão bem e de ontem para hoje eu não estou bem. Parece que eu estou com um sentimento de tristeza e eu não sei o que está acontecendo, eu estou mal. Aí, aquela situação, você começa a puxar aquilo, vai dar lá atrás, quando às vezes a mãe casou, a mãe não queria filhos, ou a mãe ficou grávida e não era o momento de ficar grávida. Então, existiram coisas que aconteceram e que marcou a vida daquela pessoa. E o que vai acontecer? A vida dela não vai
ficar sempre dando tudo certo. Vai acontecer coisas que têm a ver com o seu passado. Então, para que você possa viver uma vida mais tranquila, com menos problema, o ideal é conhecer Dianética, fazer uma terapia de Dianética para saber lidar com a vida. Porque problema vai ter, mas aqueles problemas normais da vida, tudo bem. Mas coisa que acontece na sua vida, que é emocional, não tem o que faça, não tem para quem você contar. A única terapia que funciona, que até hoje eu conheci, porque eu já passei por muitos tipos de terapia, muitas coisas eu conheci. Então a Dianética, ela vai na raiz do problema. Então não adianta você ficar só passando pano numa situação. Tem pessoas que têm um problema, ela vai beber para esquecer, ou vai passear para esquecer, ou vai usar droga para esquecer. Não vai esquecer. Esses problemas, eles existem na sua vida, é uma marca registrada e que se você não fizer nada, aquilo vai te torturando, você vai desanimando da vida, a sua vida perde a graça, você começa a ver tudo em preto e branco. Aí você fala, nossa, eu não era assim, você não era assim. Mas conforme vai acontecendo uma perda, uma traição, perda de emprego, perde um carro, qualquer coisa que vai começar a mudar o rumo da sua vida. E às vezes a pessoa cai num beco sem saída, que a única solução dela é a morte. Por quê? Não sabe mais o que fazer. Então a Dianética é uma solução funcional? Porque a Dianética é para usar na vida. Existem pessoas que vêm aqui que usam a Dianética preventiva. Ela não está com a vida assim muito ruim, mas ela quer adquirir conhecimento para não cair nessa situação e manejar muitas situações. Agora tem gente que vem aqui que já tem que ser a Dianética assim na veia mesmo, que a pessoa está mal, a pessoa não consegue mais viver, só chora ou quer morrer. Então quando chega nesse estado, é Dianética. Não tem saída, tem que usar a Dianética imediatamente. Já não é nem a preventiva, é a Dianética de recuperação. Porque a sua vida, ela pode tomar um rumo sem volta. E às vezes tem pessoa que espera ficar, e o ano que vem acho que vai melhorar. Aí depois que eu conseguir um novo emprego vai melhorar. Gente, não é melhorar com coisas de fora para dentro. O problema é de dentro para fora. Então, essa crise que às vezes a pessoa fica esperando passar, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, as emoções, ela afeta você diretamente e faz da sua vida um inferno. Então, quando você começar, que nem a Luciana mostrou esse livro, eu vou mostrar de novo, quando você começa a perceber que você não é aquela pessoa que está tão alegre como você era antes, que a sua vida está perdendo a graça, não espera chegar no fundo do poço para vir aqui se arrastando, pedindo pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Não espera chegar nesse ponto. Busca ajuda antes. Não é uma vergonha você chegar aqui e falar, olha, eu não sei o que está acontecendo. A minha vida está acabando, eu não sei, eu não acho graça mais em nada. Gente, você está morrendo vivo e fica esperando o quê? Então, a Dianética está aqui para vocês usarem. Nós somos uma equipe de pessoas que estão prontas para ajudar. Esse é o nosso trabalho. A gente se doou em vida. A gente está aqui com esse único intuito de ajudar você a ter uma vida melhor, a viver mais feliz. Porque viver triste, chorando e contando a vida para os outros não vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida é uma decisão de querer sair dessa situação de cabeça erguida. Não importa o que te aconteceu. Se você foi traído, se você foi rejeitado, não importa. O que importa é a decisão que você toma para mudar o rumo da sua vida. E vale a pena você ver que a sua vida pode ser mudada de um momento para o outro. Você fala, nossa, eu estou me sentindo melhor agora. Isso não tem dinheiro que pague, você mudar a sua vida. Tem gente que compra um carro para melhorar de vida. Você pode melhorar o padrão, mas a sua vida não muda em nada. Você pode trocar o seu marido ou a sua mulher por outra pessoa, isso também não vai mudar em nada. Porque a felicidade que você busca fora, ela está dentro de você. Então, busque conhecimento, começa a se ver de dentro para fora e começa a ficar mais interessado na vida. Isso vale a pena. E é isso que Dianética promete.
Muito legal. Bacana. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Lua, terapeuta, boa noite. Silvio Roberto. Tô dando boa noite a ele. Fala, essa live tá sendo tudo de bom. Parece um complemento do meu processamento. Que legal. Desfrute. Oi, Laura, Samuel, Arlene. Como os golpes que as pessoas caem quando são oferecidos produtos muito baratos e interessantes na internet podem ser explicados nessa questão do interessado e interessante? Ótima pergunta. O que acontece? Às vezes você tá muito interessante, muito você. Eu, porque eu preciso, não tenho dinheiro, porque eu não consigo, porque eu não conheço. Alguém pega, te mostra de repente sei lá, você quer uma roupa. Essa roupa, um Ray-Ban. Sei lá, um Ray-Ban mais barato você pode conseguir, vai R$250. Você vê um de R$13. E você tá tão interessante no sentido do seu bolso, eu tô preocupado que eu não tenho dinheiro, porque é isso, porque é aquilo, que você vai pra você levar vantagem, você tá pensando só em você. Se você está mais interessado e observa, não, mas peraí, deixa eu pesquisar, deixa eu perguntar, deixa eu ver em outro lugar, deixa eu ver se alguém tem. E você tá mais interessado, percebendo, ou seja, mais extrovertido, mais olhando pra fora, não tem como você cair nesses golpes. Se você tá mais interessante, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não consigo, porque eu preciso mais barato, porque eu lá, então você tá mais interessante, você pode cair nesse golpe. Mas como você resolve isso? Tempo presente e observação. Sempre, tempo presente e observação. Óbvio que uma mente sobrecarregada tem muita dificuldade de estar em tempo presente. Então, talvez, é fácil dizer, fica em tempo presente. Mas quando a pessoa tá com um problema mesmo, tá no meio do fogo, é difícil. Por isso a gente menciona a terapia, por isso a gente fala para conhecer a mente, saber da mente ativa, mente analítica. Por isso eu mencionei aí da técnica quanto à linha do tempo, da pessoa fluir na linha do tempo, porque se ela tá presa e ela tá assim, olhando para dentro, tá com os problemas dela, com as dores dela, é muito difícil ela estar interessada, é muito difícil ela estar extrovertida, ela tá mais introvertida. Por esse fator, a gente fala, você precisa de um auditor de genética, você precisa compreender e realmente tirar as suas conclusões. O motivo que a gente faz live, fala que livro que tá lendo, é pra quê? Eu posso falar de mim. Porque eu conheço assim, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo, porque eu aprendi isso, eu viajei para outros países, falar de mim. Poderia. Mas o que eu quero que seja interessante para você é que você veja o material, porque isso é um objeto, e esse objeto tem que ser interessante para você tirar as suas conclusões. Então, quando você abre o livro e fala blá, 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 e você olha para a vida, nossa, tem sentido, você está observando. Quando eu começar a falar de mim, porque eu consegui, porque eu fiz, porque não sei o que, pode ser que você se inspire em mim e venha por causa de mim. Aí um dia eu falo um palavrão, não, genética não presta, entende? Então, o que eu quero? Que você olhe o material, por isso eu falo a página, onde tá, quem tem em casa pode ler. Os exemplos que a gente dá, o motivo que a Diva tá aqui, a Diva é muito boa também com o público em atender pessoas, ela pode dar exemplos que fiquem mais claro para você e você comece a observar. E aí você seja mais interessado e veja, nossa, tem sentido ou não tem sentido. Mas se eu te colocar aí na esfera de interessante, no sentido de porque eu, daqui a pouco você também tá igual. Porque eu. E não é essa a ideia aqui da Dianética. A ideia é que você veja o material, perceba, tire as suas conclusões e seja interessado ou interessada na vida, certo? Deixa eu ver aqui quem mais. Samuel, boa noite. Sugestão de live, lei do retorno. Opa, boa sugestão, hein? Eu quero falar disso mesmo, só que tem que ser uma forma tão fofinha pra ninguém ficar assustado, mas é ótimo. Que às vezes a pessoa tá sendo vítima da vida e fala, você causou isso, você fala, porque eu sou uma vítima. Então, tô vendo uma forma bem legalzinha de falar sobre isso. Obrigada pela sugestão, viu, Vieira? A Laura, oi, lindas. A Laura está falando, obrigada, viu, Laura? Aí tá Lua, terapeuta, como descarregar a mente? Sinto que tenho sobrecarga. Existe uma técnica, inclusive não fazemos terapia online, eu sei que estamos na era do online, mas a genética ela é muito profunda. Então, quando você acessa certas coisas, por exemplo, às vezes a pessoa ficou enforcada no cordão umbilical. E ela tem certas reações na terapia que um terapeuta já sabe lidar, tira a pessoa fácil, tudo bem. Agora já pensou se isso é online ou é à distância? Então nem tem como, porque a nossa terapia ela não é nada superficial. E a maneira de descarregar é realmente com o auditor de genética, ele tem habilidade para te colocar fluindo na linha do tempo, para você poder acessar momentos aí que às vezes estão enterrados lá na sua mente ativa, que chamam aí lá de inconsciente, mas a mente ativa, na verdade, ela tá bem aí ligadona, esperando só você falhar. Só que depois ela joga tudo lá
nas profundezas que você tem dificuldade de acessar. Para isso, um auditor. Então, essa é uma maneira de descarregar. Outra maneira de descarregar, existe um livro chamado Autoanálise. Esse você pode fazer em casa. O próprio autor faz as perguntas aí através do livro. Já ajuda bastante, tá? Mas para tirar aí as dores emocionais pesadíssimas, é legal você fazer com o auditor de Dianética. Deixa eu ver quem mais aqui. Obrigado, Lu. Muito boa explicação. Agora ficou mais claro. Legal que ficou mais claro. Como ter a mente mais leve, sinto sobrecarga, respondi, né? Manda o WhatsApp novamente. O WhatsApp é o 11 20944214. Repetindo. 20 94 42 14. O DDD é 11. Nós estamos aqui na Dianética, unidade Tatuapé, em São Paulo. Aí tá, Maria, qual é o nome do livro de capa branca, letras vermelhas que você mostrou? Esse é o livro, obrigado por perguntar, né? Ciência da Sobrevivência. É um manual da predição do comportamento humano. Olha só esse livro, gente. Apesar de ser grosso, sim, ele tem também a parte de glossário, que são as definições das palavras, e o índice remissivo. Você pode olhar aqui a palavra-chave. Eu quero olhar tudo relacionado a amor. Aí você vai na palavra amor, e aí aqui no livro você vê tudo que está relacionado ao amor. Então, é Ciência da Sobrevivência, escrito por Ellen Homover, tá bom? Também pode pedir esse livro, quem quiser, no telefone 11 20 94 42 14, certo? Quem mais aqui pergunta? Gostei, obrigada, Lu. Em breve vou para São Paulo. Venho mesmo, falando em vir para São Paulo, dia 3 de maio vai ter um super seminário, vai ser até de aniversário da Dianética, que você aprende a aplicar a técnica básica, vai ser das 10 da manhã até as 8 da noite, então vem, participa, pode se inscrever também pelo 11 20 94 42 14. E aí também você tem todas as informações, tá bom? Onde não tem auditor, não temos como fazer, infelizmente. Por isso que ultimamente a gente está falando bastante sobre o assunto para ter um auditor, pelo menos em cada estado aí do Brasil, porque é necessário, é de utilidade pública. Às vezes a pessoa está passando mal lá em Minas Gerais e não tem para quem mandar. Falo, vem para cá, e a pessoa tem que vir aqui. Mas de repente você pode ser o próximo auditor da sua cidade. E no dia 3 de maio vai ter um seminário super baratinho para todo mundo participar, com a intenção mesmo que você aprenda a aplicar a técnica básica para salvar aí alguém, as pessoas da mente reativa, que é um mal muito grande na humanidade. Deixa eu ver aqui, o Spencer colocou o telefone, a Laura gostou. Vocês enviam os livros, temos como comprar? Tem como comprar. A gente envia o livro sim, é só pedir no 11 20 94 42 14, Dianética Unidade Tatuapé, tá bom? E aí também tem o site que o Sandro colocou. A imagem congelou, meu Deus do céu. Espero que vocês possam acompanhar. E aos 76 anos estou feliz cursando os estudos da Dianética. Que legal, dona Irene. Gosto disso, viu? E é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre energia vital, só para terminar. Isso aqui, ó. Quanto mais baixo, a partir daqui, ó, não tá o 2.0 que estaria aqui. Quanto mais baixo você tá, menos energia. Se o emocional tá lá embaixo, sua energia tá ruim. Se o seu emocional melhora, sua energia está melhor, sua disposição está melhor e sua vida está melhor. Tá bom? Semana que vem eu vou complementar esse assunto da energia vital. E também vou falar dos 3 ingredientes da estabilidade. Tá bom? Então até terça, às 20h45, na próxima live. Uma ótima noite, gente. Tchau, tchau. Deixa eu ver o que o Reinaldo pergunta. Quanto tempo a pessoa ser um auditor? Olha, o tempo mínimo aí você vai usar umas 150 horas, tá bom? O que leva um tempo maior, depende aí do seu aproveitamento, é o estágio. Existe um estágio. Mas eu também posso falar com você pelo WhatsApp. 11 20 94 42 14. E até semana que vem, gente. Obrigada aí pela participação. Curta, comenta, compartilha. O pessoal já foi escrevendo aí os resultados que teve com Dianética. Muito legal. Obrigada aí pela presença, tá bom? Então até mais, gente. Ótima noite. Até semana que vem. Bye, bye.